E aí, meus amigos do Futura e Procuradoria, sejam bem-vindos a mais uma aula de correção de questão discursiva. Espero que estejam todos bem. Espero que todos já sigam aqui Futura e Procuradorias nas redes sociais. Também o meu perfil pessoal, prof.rodolfo, dos professores Felipe, Fernanda também. E nessa nossa série de correção de provas discursivas, de questões discursivas, nós vamos corrigir hoje, a questão discursiva da PGS Ceará. A PGS Ceará, uma prova que nós tivemos recentemente, trouxe uma questão discursiva bastante interessante e que fugiu um pouco daquilo que é a regra das cobranças, de cobrar licitação, cobrar contratos, cobrar agentes públicos, processo administrativo disciplinar, improbidade, ou atos administrativos. Cobrou uma questão relacionada ao tombamento. Tombamento, que aí muita gente às vezes deixa um pouco de lado quando vai estudar direito administrativo, mas que é um tema bem importante para a administração pública. Bom, vamos lá. Determinado estado identificou um imóvel localizado na sua capital, reputado como passível de ser reconhecido como patrimônio cultural da referida unidade federativa. Para que essa proteção fosse realizada, o órgão estadual competente verificou a titularidade da propriedade e realizou o tombamento do imóvel, mesmo tendo constatado que pertence à União. Então, considerando a situação hipotética, para redigir um texto respondendo de forma justificada os questionamentos. Qual a modalidade de tombamento para o bem em questão? Segundo a doutrina e a jurisprudência dos tribunais superiores, é permitido ao Estado o tombamento de bem imóvel de propriedade da União, e o tombamento gera efeitos para terceiros vizinhos ao bem tombado. Bom, vamos lá, pessoal. O que é o tombamento? Existem duas formas de intervenção do Estado na propriedade privada. Uma forma restritiva e uma forma supressiva. A única modalidade de intervenção supressiva do Estado na propriedade privada é a desapropriação. É a única forma de intervenção supressiva, que vai suprimir a propriedade, vai suprimir aquela titularidade do bem por parte do particular. Todas as outras formas são restritivas, então nós temos a servidão administrativa, a requisição administrativa, a ocupação temporária, há ainda a limitação administrativa, cada um com as suas peculiaridades, com as suas características, com o seu regime jurídico próprio, e há o tombamento. O tombamento, existe em relação a ele uma certa divergência, né? Alguns doutrinadores entendem que o tombamento é uma espécie de servidão administrativa sobre o bem. E outra parcela diz que é uma espécie de limitação administrativa. Bom, em primeiro lugar, não tem como o tombamento ser uma servidão, ter natureza jurídica de servidão administrativa, porque a servidão recai somente sobre bens imóveis. O tombamento não precisa recair sobre bens imóveis, pode recair sobre bens móveis também. Por outro lado, o tombamento também não se caracteriza como um direito real, um ônus real sobre o imóvel, né? Enfim, não é uma de suas características principais. Também uma limitação administrativa também não é, porque o tombamento ele pode recair sobre bens específicos. Embora ele possa recair sobre um conjunto de bens, e se recair sobre esse conjunto de bens, a jurisprudência do STJ é pacífica, no sentido de que não precisa individualizar cada um desses bens tombados. Por exemplo, tombou a cidade de Ouro Preto. Eu preciso identificar cada uma das casas tombadas lá em Ouro Preto? Não. É só determinar a área dos bens tombados, notificar todo mundo, acabou. Não precisa ficar individualizando. Ok? E a limitação, né, mas o tombamento pode sim recair sobre um bem específico, e aí sendo um ato concreto e individual. A limitação é um ato geral e abstrato. Sempre. Então, não pode também se configurar a limitação administrativa, o que leva esses doutrinadores, alguns doutrinadores, a entenderem o tombamento como uma modalidade autônoma de intervenção do Estado na propriedade privada. Bom, o tombamento, portanto, consiste na modalidade de intervenção do Estado na propriedade privada com o objetivo de proteger o patrimônio artístico, o patrimônio cultural e o patrimônio histórico, ok? Então o objetivo é proteger o patrimônio histórico, artístico e cultural por meio da limitação do exercício do direito de propriedade dos particulares. Então não vai suprimir a propriedade, vai permanecer proprietário daquele bem.
mas ele vai ter o seu direito de propriedade restringido, né? Direito de propriedade restringido. Então vai atingir esse caráter absoluto da propriedade de maneira a impor algumas restrições. Ok? Busca então evitar a destruição, a deterioração do bem, que resultaria nessa perda de informações, de características que são importantes para a história, para a arte e para a cultura brasileira. Essa é o grande objetivo, tá, do tombamento. Por exemplo, nós temos vários bens tombados aqui no Brasil, que são famosos, né? Cidade de Ouro Preto, Pelourinho, o Maracanã, o Morro do Pão de Açúcar. Você tem vários bens tombados no Brasil. Então o tombamento ele é essa modalidade autônoma de intervenção do Estado na propriedade que impõe limitações ao direito de propriedade. Mas essa limitação não é no sentido técnico de limitação administrativa, ok? Não há aqui que se falar em limitação administrativa, modalidade autônoma. Bom, o tombamento está previsto lá, aqui está errado, é Constituição Federal no artigo 216, diz o seguinte: constituem patrimônio cultural brasileiro bens de natureza material e imaterial tomados individualmente ou em conjunto. Olha só como eu já citei para vocês. Então podem ser bens de natureza material e imaterial também, veja. Corpóreo, incorpóreo. Imóvel ou móvel. Portadores de referência e identidade. A ação, a memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, os quais se incluem, aí vem, aqui todos os bens importantes ao patrimônio cultural brasileiro, que constituem o patrimônio cultural brasileiro. Os bens incorpóreos, normalmente, eles são objeto de registro, tá? E não de tombamento. Tombamento, normalmente, tem por objetivo fazer ali a inscrição no livro do tombo de bens corpóreos, ok? Bens materiais. E aí vem o Decreto-Lei de número 25 de 1937, que ainda rege o tombamento. Por isso que tem vários aqui problemas de redação, porque ainda é um português antigo, né? Constitui o patrimônio histórico e artístico nacional, o conjunto de bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de interesse público, que é a sua vinculação a fatos memoráveis. Por exemplo, reinaugurou aqui em São Paulo o Museu do Ipiranga, né? Onde foi... É um museu que se relaciona ali com a Declaração de Independência. Memoráveis da história do Brasil, que é excepcional valor arqueológico, ou etnográfico, bibliográfico ou artístico. Por isso que nós temos 4 livros do tombo. O tombo arqueológico, etnográfico paisagístico, histórico de belas artes e das artes aplicadas. Pois bem, então, vamos lá. O tombamento tem algumas classificações, tá? Ele pode ocorrer de ofício, de forma voluntária ou de forma compulsória. O tombamento de ofício é o tombamento de bens públicos. E aí basta a notificação da entidade responsável pelo tombamento da entidade proprietária do bem. Você não precisa ter qualquer tipo de procedimento, processo administrativo, só vai notificar a entidade proprietária do bem. A entidade responsável em âmbito federal é o IPHAN, tá? O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Agora, no caso de um estado, por exemplo, você vai ter as entidades competentes, tá? As entidades competentes, responsáveis, pode ser um órgão, pode ser uma entidade administrativa da administração pública indireta, e aí ela vai notificar o titular daquele bem que está sendo tombado, se tratar de bem público. Então, tombamento de bens públicos ocorre de ofício. Trata-se do tombamento de ofício, que é a primeira classificação aqui quanto ao procedimento. O tombamento voluntário é quando o particular toma a iniciativa do tombamento ou consente expressamente com o tombamento. Expresso ou implicitamente com o tombamento. E o compulsório é quando o particular ele não aceita o tombamento, então vai ser instaurado ali um processo administrativo para que o tombamento seja realizado. Ok? Bom, então o tombamento de ofício está aqui no artigo 5º. Tombamento dos bens pertencentes à União, aos estados, aos municípios se fará de ofício, por ordem do diretor do servidor do patrimônio histórico, artístico nacional, mas deverá ser notificado a entidade a quem pertencer ou sob cuja guarda estiver a coisa tombada. Tá
produzir os efeitos necessários. Portanto, a modalidade do tombamento do bem da união, aqui na questão que nós citamos, é o tombamento de ofício, tá? Tombamento de ofício. Quanto ao objeto, e aí a gente vem para o segundo questionamento. Pode um Estado realizar o tombamento de um bem da União? Pode um município realizar o tombamento de um bem do Estado ou da União? Vamos lá. O decreto 3365, decreto-lei 3365 de 41, que trata das desapropriações, estabelece que a União pode desapropriar os bens dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. O Estado pode desapropriar bens dos municípios, mas o contrário não pode acontecer. O município não pode desapropriar bens dos estados, do Distrito Federal ou da União. E os estados não podem desapropriar bens da União. E aí algumas pessoas chamam isso de hierarquia federativa, mas tem que ser hierarquia federativa entre aspas, porque não existe hierarquia entre os entes federativos. Não existe hierarquia entre os entes federativos. Então, ali chama-se de hierarquia federativa, mas não há hierarquia entre os entes federativos. O que há uma predominância do interesse, e nesse caso da desapropriação, a lei estabeleceu que é possível essa desapropriação, entre aspas, de cima para baixo, porque entre aspas, porque não tem hierarquia, não dá para falar que a União está acima dos estados. Mas não é possível a desapropriação de baixo para cima, ok? Agora, e em relação ao tombamento? Em relação ao tombamento, a regra é inversa. Na verdade, não é inversa, na verdade a regra é diferente, porque todos os entes federativos podem tombar bens, tanto dos estados quanto da União. O município pode tombar bens dos estados da União, o estado pode tombar bens da União. Não tem problema nenhum. Por quê? Porque é a competência comum dos entes federativos para a proteção do patrimônio histórico, artístico e cultural. Ok? Então a resposta da questão é que o Estado pode sim, tanto segundo a doutrina quanto segundo a jurisprudência, tombar os bens da União. Olha só, STF e STJ já se manifestaram contra a viabilidade de tombamento pelo município de bens dos estados e da União, assim como os estados podem tomar bens federais. Tanto o STF quanto o STJ têm esse entendimento e corrobora com esse entendimento o artigo 11 do Decreto-Lei de número 25. As coisas tombadas que pertençam à União. Então, olha só, coisas tombadas que pertencem à União. Então, a União pode sim ter os seus bens tombados. Mas quem é que vai tombar o bem da União? Ela própria? Pode ser também, mas os estados também podem tombar bens da União, municípios também, inalienáveis por natureza e tudo mais. Mas o fato é que esse tombamento é possível. O artigo 216, parágrafo 5º, ainda estabelece um tombamento de ofício, um tombamento ex lege, feito diretamente pela Constituição, os documentos e os sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos. Em regra, o particular proprietário do bem tombado não possui direito à indenização. Tá? Não possui direito à indenização. Por quê? Porque ele continua titular do bem. Ele continua podendo exercer o seu direito de propriedade sobre o bem, embora o direito de exercício da sua propriedade siga limitado. Ele só não vai poder fazer alterações arquitetônicas no bem, alterações que descaracterizem a natureza histórica, artística ou cultural daquele bem. Agora, excepcionalmente, se o tombamento efetivar o esvaziamento do conteúdo econômico do bem, aí o proprietário pode buscar a indenização. Ele não vai suportar sozinho aquele dano, tendo em vista que se configurará uma verdadeira desapropriação indireta, porque esvaziou o conteúdo econômico da propriedade. É como se a administração pública tivesse se apropriado, se apossado daquele bem para a realização dessa proteção. Tá bom? Bom, então, respondida aqui as duas questões iniciais, temos ainda a sua Constituição, então a Constituição do tombamento voluntário, quando o proprietário tomar a iniciativa do tombamento, ou quando ele consentir expresso ou tacitamente com o tombamento, simplesmente vai haver a inscrição daquele bem no livro do tombo. Tá? Simplesmente vai haver a inscrição da coisa no livro do tombo.
ou quando ele deixar de impugnar, por exemplo, a notificação, mesmo assim a gente vai ter um tombamento voluntário tácito, ok? E o compulsório quando o proprietário recusar a inscrição da coisa. O procedimento do tombamento, só para a gente dar uma enriquecida aqui na nossa aula sobre esse tema, segue a seguinte ordem, né? O proprietário do bem vai ser notificado a princípio para anuir ou oferecer impugnação dentro de 15 dias a contar do recebimento da notificação. Se ele ficar inerte, veja só isso daqui. Se ele ficar inerte, o IFAM determinará por simples despacho se proceder à inscrição da coisa. Então, se ele não falar nada dessa notificação, ele está anuindo tacitamente, ele está consentindo tacitamente, de forma que haverá um tombamento voluntário tácito por parte do particular. Ele vai, sim, estar dando a sua anuência, porque o silêncio do particular aqui, de acordo com a lei, importa a sua anuência. Ok? Então também é um tombamento voluntário. Agora, se ele impugnar, vai ser dado vista ao órgão que teve a iniciativa do tombamento para sustentar o tombamento no prazo de 15 dias. Em seguida, vai ser remetido ao Conselho Consultivo do IFAM para decidir em 60 dias. Dessa decisão não cabe recurso. Então veja que é um processo administrativo bem simples, né? Processo administrativo bem simples ali. Tombamento. Bom, o tombamento ele estabelece alguns efeitos, tá? Quando ele se torna definitivo. Primeiro, tem que registrar no livro do tombo, obviamente. Quando a coisa tombada se tratar de um bem móvel, ela não vai poder sair do país, salvo, então pode sair do país excepcionalmente. Não pode, como regra, sair do país. Mas excepcionalmente pode sair do país por curto prazo, sem transferência de domínio para fins de intercâmbio cultural, a juízo do Conselho Consultivo do IFAM. Então tem que ter a autorização do IFAM, beleza? São alguns dos efeitos do tombamento. Então qualquer extravio, furto, tem que dar conhecimento ao IFAM no prazo de 5 dias, senão ele vai ter que pagar multa. Preservação, ele tem que preservar, não pode destruir, demolir, mutilar a coisa, tem que manter aquelas características, né? Só pode modificar com a autorização do IFAM. Por meio aqui de reparos, pintura ou restauração, só com autorização. Tem que conservar e reparar. Então, se ele não tiver dinheiro para reparar o bem, ele vai notificar, né? Ele vai notificar o IFAM. Veja, ele só pode reparar com a autorização do IFAM. Agora, se mesmo com a autorização do IFAM ele dizer não tenho recursos para reparar o bem, precisa repará-lo, senão ele vai perder suas características de patrimônio histórico, artístico, cultural. Aí ele tem que comunicar ao ente federativo, autor do tombamento, a necessidade das obras, sob pena de multa. Sob pena de multa. E aí esse ente vai fazer os reparos necessários. Se o ente não fizer os reparos necessários, às suas expensas, dentro do prazo de 6 meses, tá? Dentro do prazo de 6 meses, o proprietário pode requerer que seja cancelado o tombamento. Ok? Então, basicamente a gente só está tratando aqui, tá lá no artigo 19, tá? Tratando aqui de alguns pontos específicos. Se houver urgência na realização das obras de conservação ou reparação, o serviço, o IFAM pode... E quando eu falo IFAM aqui, pessoal, vocês vão aplicar isso aos estados e municípios também. Vão ter a mesma competência. Pode tomar iniciativa de executar as expensas ali da União, independentemente de comunicação a que alude o artigo 19. Bom? Necessidade de fiscalização, fica sujeito à vigilância permanente, pode inspecioná-los sempre que julgar conveniente, os proprietários não podem criar obstáculos. E, por fim, nós temos aqui as obrigações impostas aos vizinhos, que é a última questão, que é o último questionamento dessa questão, né? Os vizinhos, sim, também são aqui... recebem obrigações, ou seja, eles não podem, sem prévia autorização do IFAM, não pode, na vizinhança, fazer construção que lhe impeça ou reduza a visibilidade, nem nela colocar anúncios ou cartazes, sob pena de ser mandada destruir a obra ou retirar o objeto
impondo-se multa de 50% do valor do mesmo objeto. Nesse caso, a doutrina, notadamente a Maria Silvia Zanella de Pietro, estabelece que se trata de uma servidão administrativa dos imóveis dos vizinhos do bem tombado. Na minha cidade tem um bem que é o Convento da Penha, fica no alto do morro aqui, né? Então, todos os imóveis que ficam no cone aqui do morro, pela alto do morro, Convento da Penha, tem um cone imaginário aqui. Cada um deles, a depender da distância que tem um limite de construção. É cheio de prédio lá, só que os prédios eles têm um limite de altura. Por quê? Para não impedir a visibilidade do Convento da Penha. Então, essa é uma obrigação imposta aos vizinhos. E era isso que a questão pedia. Ok? Então, bom, sobre essa questão era isso. Espero que vocês tenham aproveitado bastante essa correção para revisar, para aprender um pouco mais sobre o tombamento. Ok? E espero que vocês estejam aqui na próxima semana para os nossos próximos vídeos, para as nossas próximas aulas. Grande abraço a todos e até lá!